Caros amigos, meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai dar início, então, ao nosso segundo capítulo do livro Memórias de um Suicida. Então, nós vamos entrar agora, na semana passada, né, na parte 1 do vídeo 1, nós, então, trabalhamos a introdução e fizemos uma apresentação do grupo, né? Quem participar, quem puder de casa ver, vai poder, no vídeo 1, vai poder ver a contribuição que cada um dá no movimento espírita e no meio, né, do campo da mediunidade, da obsessão, dos estudos. E hoje, então, nós vamos entrar no capítulo 1, onde o Camilo, então, vai relatar para nós, ele vai nos relatar a questão do Vale dos Suicidas. É a parte primeira desse conjunto dos réprobos. Então, nós vamos fazer uma análise em conjunto. Durante toda a semana, nós vamos estudando capítulo por capítulo. Então, hoje, cada um de nós vai fazer a sua contribuição, porque aqui todos são pessoas já, digamos assim, caminhadas no meio espírita. Não há principiantes espíritas, todos nós já somos entendedores, já sabemos a linguagem que o Camilo vai tratar aqui. Então, para abrir o nosso tema de hoje, onde o Camilo vai nos relatar essa problemática, ele é bastante denso, é um mergulho consciencial que ele vai nos trazer, mas um mergulho vivencial também. Então, antes de mais nada, nós vamos abrir os nossos trabalhos com a nossa prece. Convido a todos que nos acompanhem nas nossas orações, rogando a egrégora maior das alturas celestes que nos amparam. Em nome do Pai amado, que ama toda a humanidade, que nos delegou e nos entregou Jesus Cristo como um caminho a seguir na compreensão dele. A ti, Mestre Jesus, que nos presenteou com este livro, porque isso veio das tuas mãos, através da médium tão esquecida ainda em suas leituras, Ivone Amaral Pereira. Nós queremos saudá-la, porque o seu Espírito, onde estiver, entre nós as suas vibrações de luz. A doutora Isabel Menezes, a Alain Denis, ao Charles, a toda essa equipe e ao próprio Camilo, nos trouxe esse aprendizado nas suas dores. Em nome de todos esses amigos espirituais, nós damos por início, então, o nosso estudo da segunda parte do livro Memórias de um Suicida. Bom, pessoal, nós chegamos então nessa segunda parte do livro, mas em que ela é tipicamente a primeira, né, que nós vamos iniciar. Como nós temos de prática, né, coube a nós estudar em casa, cada capítulo, e eu gostaria de ouvi-los. Então, se quiserem falar, narrar. Antes, vocês me permitam, eu gosto de abrir com uma frase, né? Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, vai dizer Camilo. Fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos. Espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebível dos sofrimentos que os martirizavam. Vocês perceberam, né, que ele tem uma orientação do Leon Denis. Leon Denis redesenha a escrita da Ivone e vai nos trazer sempre essa tristeza, esse vale infernal de uma consciência
mas com uma classe na sua escrita, uma nobreza na sua escrita. E essa passagem é bastante densa. Alguém gostaria de pontuar para nós, a partir desse momento? Fique à vontade. Fabiano? Alguém está dando eco. Eu gostaria de pedir àqueles que não estão falando, como eu agora, vamos desligar o microfone enquanto o Hilário fala, e quando nós quisermos falar, daí a gente liga e pede a palavra que a gente faça, tá bem? Não, só para esclarecer, essa linguagem é típica do final do século XIX, início do século XX, tanto da gramática portuguesa quanto da gramática brasileira. Tá? Então, algumas expressões, elas são o ano da graça, né? Que a gente não usa mais, tanto na nossa linguagem comum do dia a dia, quanto da linguagem ortográfica, de textos e tudo mais. Né? E também palavras que talvez para nós sejam desconhecidas, né? Como, por exemplo, que tu leu agora no primeiro parágrafo, maltas, seria um grupo de amigos. Então, esse é um grupo de amigos demônios, entendeu? Seriam seres que têm o mesmo objetivo, os mesmos propósitos, né? Então, malta seria isso, não seria uma coisa assim ruim, né? É ruim para o meu ambiente que eles estão, mas também significa grupo de amigos. Então, é importante porque a gente vai ver que a linguagem é própria do espírito, né? Do espírito português, do final do século XIX, e mostrando que a média não interferiu, né, na linguagem, que quando a linguagem já era um pouco diferente, já não se usava aquelas expressões que alguns usam aqui. Né? E também lembrando que a Ivone tinha pouca escolaridade. Então, para escrever um português de Portugal no final do século XIX, início do século XX, ele tem que ser formado em literatura portuguesa, né? Também. É só pontuar isso que a gente vai ver isso ao longo dos textos. Ah, não, é isso aí. Obrigado. Alguém quiser colocar? Pode colocar. Janine, pode falar. Já que o Hilário comentou sobre as mudanças, né, e isso faz parte da progressão, independente de ser melhor ou para pior, mas eu acho importante colocar, já que tu leste essa parte, né, que lá em 1891, a Ivone descreve, né, os vales profundos, as gargantas e tudo mais, e hoje nós temos informações que esse Vale dos Suicidas já evoluiu também, né, que já existe postos de socorro, hospitais nessa região, que também já não é mais a mesma coisa, né? Então isso mostra o quanto também a espiritualidade vai evoluindo, né, junto com os encarnados e os desencarnados em evolução. E é interessante essa tua colocação, Janine, porque quem for ler, por exemplo, a obra, né, mais moderna, que é o No Rumo do Mundo de Regeneração do Divaldo, nós vamos ver lá que cidades inteiras são deslocadas, levas de espíritos, e tem também essa modificação estrutural, porque como nós estamos nesse período de transformação, obviamente que esse interior já não é mais o mesmo. Né? Exatamente. E alguém quer completar alguma coisa, fazer alguma colocação? Estamos ouvindo. Fica muito baixo também. Não tem como usar o teu microfone do celular próprio? Está ouvindo melhor agora? Está bem baixinho, bem baixinho. Eu vou trocar depois então. Vocês perceberam que ele faz uma reflexão, assim, a impressão que eu tenho é que, bom, ele era um escritor em português, né? O fato de ele ter se suicidado não significa dizer que ele tenha perdido a sua capacidade de fazer análise das coisas. Então ele faz uma análise ali, ainda por mais doentia que a mente dele estivesse, ele vai perceber que os piores hospitais, os piores nosocômios, ou ele faz uma comparação, né, do Vale dos Leprosos, ainda seriam paraísos comparados àquele ambiente. Vocês conseguiram perceber, né?
Então ele tenta nos dar um panorama desse momento difícil que é aquela situação, né, de espíritos zombando, assim, rindo, porque aqueles que não querem a luz passam digamos assim, a ser uma perturbação para os outros, né? É só uma referência que eu achei interessante ali também. Não sei se. Acho que tá, eu não tentei localizar aqui, mas está na página 20 e poucos. Que ele brevemente ele faz uma referência a que sofrimento equivalente àquele que ele testemunha somente lá na Divina Comédia do Dante Alighieri. Então ele faz essa. Quem teve a oportunidade de ler essa obra monumental que tem muita leitura de rodapé para conseguir entender justamente o significado ali das quadras que são colocadas, mas quem conseguiu ler assim, submergiu naquilo, percebe que ali agora porque na obra da Divina Comédia, ali você tem Dante Alighieri narrando o que quando Virgílio leva ele para aquele passeio lá no inferno e depois no purgatório, e agora não, ali tu está vendo a narrativa de quem estava lá verdadeiramente, quem estava sofrendo aquilo que Dante testemunha, né? Então, claro, obviamente de lá de 1200 para esta época, quando foi escrita a obra, houve muita melhora também, mas dá para perceber que em termos de sofrimento, atrozes, foi tanto quanto, né, aquela época lá. É que, na verdade, a evolução que eu vejo é a evolução estrutural, né, dos atendimentos do socorro. Mas para o suicida, o que leva, lá em 1700, o que levou alguém a se suicidar, repete hoje, né? O desapego, a falta de amor, o desespero. Todos eles se condensam no sentimento, né? Então, não importa a época, a dor é a mesma. Exatamente. Não havia ali, então, como não haverá jamais nem paz, nem consolo e nem esperança. Essa questão é muito interessante e vocês podem ir pontuando em alguns momentos do texto, depois vocês também, em alguns trechos, falando. Porque quando ele traz aquela ideia de não há esperança, a gente consegue perceber assim, em que tu perde a noção de tempo e espaço, e a impressão que tu tem é que o dia se torna longo, porque realmente se torna longo, né? Porque não há dia, basicamente, só há uma penumbra e só há horrores. Então, Bom, a gente pode fazer uma comparação com a gente. Vamos fazer uma comparação. Quando nós temos uma dor, por exemplo, a impressão que tem é que ela não para nunca. E que parece que não vai parar nunca. E aí, ou então quando a gente está vivendo um problema com doença, com alguma pessoa, conosco mesmo, a impressão que parece que aquilo é eterno. Parece que não para nunca. Agora vocês imaginem que isso nós estamos vivendo aqui, né? E a gente ainda vive outras questões. E eles lá? Que não vislumbravam nada além daquilo. Uma coisa interessante... Era isso que eu ia falar, Fabiano. Que melhorou teu áudio. Chamou muita atenção um trecho que ele fala assim... para nós. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizava. Venha orvalhar de esperança, não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. Então eu fiquei pensando assim, por pior que seja o nosso problema, né, na encarnação, a gente tem o sol, a gente tem a luz, a gente tem momentos de consolo, a gente tem momentos que vão dar uma aliviada no nosso sofrimento, né? Eu fiquei pensando que lá com certeza não tem, né? Então, assim, as pessoas na ignorância que cometem um suicídio achando que vai amenizar, elas arrumam um outro problema, uma outra dor para elas, né? Muito pior do que aquele problema que elas tinham ali, né? Por desconhecimento. Então, eu fiquei pensando assim,
que, como o Emmanuel acho que falou, né, que a maior caridade que a gente pode fazer para a doutrina espírita é a divulgação, né? Fiquei pensando nisso, que quantas pessoas podemos salvar mostrando o horror que é esse vale, né? Eu fiquei bem chocada, assim, a gente sabe, mas a gente lendo, a gente sente o desespero do Camilo, né? E fiquei pensando nisso, assim, que nenhuma dor que a gente tem aqui vai ser pior do que essa dor que ele demonstrou, né, nos capítulos. Exatamente. E essa tua fala, essa tua mensagem é bem importante. O que ele nos traz no ensinamento, né? Nesse teu recorte dessa citação? É que tem uma esperança. Amanhã é um novo dia. E lá não existia o amanhã de um novo dia. Parece que era para a pessoa entender no seu egoísmo, porque de certa forma é um egoísmo. Quem se suicida, né, ele está pensando assim, que ele tem pessoas que o amam. Geralmente no ato do suicídio, ele deixa muitas pessoas pensando: o que eu fiz que não foi o suficiente para mantê-lo aqui? Será que eu sou culpado ou deixei de fazer alguma coisa? E isso fica em todas as famílias que se suicidam e cometem esse erro. Então, essa esperança sempre vai haver, porque a gente pode estar triste na cama, ou qualquer motivo que é natural na nossa vida, mas sempre vai haver pessoas perto de nós, vai haver sol, como tu citou, né? A gente vai poder fazer o movimento. E qual era o movimento que ele podia fazer ali? Fabiano, e uma coisa que é uma bênção e a gente não se dá conta que Deus nos deu é a noite para dormir. Esse intervalo que a vida nos dá para até mesmo receber o amparo da espiritualidade para o enfrentamento das dificuldades do amanhecer. E muito boa. Pode falar. Na página 19, eu achei muito interessante quando ele diz assim: o que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, voltado ao martírio consagrado a ele. É o inferno, na mais hedionda e dramática exposição. Porque, além do mais, existem cenas repulsivas da animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, aos quais eu mesmo deixaria de revelar aos meus irmãos, os homens. É muita dor, né? E só para quem passa, às vezes, por essas dores morais e distante de si mesmo, da sua própria consciência, eu digo por mim, quando passei por esses devaneios, a gente vive fora de si. Não há noite, não há dia. A dor é constantemente. É uma dor em alma. E como bem falou mesmo Janine, quando a gente tem um despertar de consciência, de preces, mesmo aqueles que, através de um olhar, ou de uma prece, ou de um carinho, né, a gente tem que tentar olhar o outro, principalmente quando aquele outro não fala, não exprime os seus sentimentos, porque a pior dor é aquela que não fala, é aquela que é do silêncio. Então que a gente tenha um cuidado quando se silencia o nosso irmão mais próximo, que a gente entre em contato, nem que seja chato. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está bem contigo? Está tudo bem contigo? Porque precisas ter falado, acalentado, acolhido, né? Eu achei tão lindo isso aqui e eu gostaria de fazer uma pergunta para o Hilário, que sempre traz as coisas históricas, porque quando eu li isso aqui, me aprofundou os preconceitos que ainda a religião, algumas religiões ainda trazem, né? Quando é que começou as preces aos suicidas? Me veio isso na minha alma, sabe? Porque tem muitas pessoas, infelizmente, ainda que trazem esse preconceito de não fazer as preces aos mais desvalidos, né?
No Espiritismo a gente já tem isso muito bem conceituado, a gente traz essas preces, né? Mas eu adoraria saber quando é que começou esse movimento, né? Eu não sei se a igreja ainda está muito ainda fazendo esse despertar nas pessoas, na consciência, né? Porque o Espiritismo, ele é a única religião, né, digamos assim, mais popular, se a gente considerar o catolicismo, vários ramos do evangelismo, do luteranismo, que aceita que o suicida tem salvação. Porque eles acham assim, ou para todas as religiões que acreditam no inferno eterno, está no inferno. Se está no inferno, quem está no céu não precisa de oração, e quem está no inferno não adianta. Né? Ou então alguns creem que nós vamos ressuscitar no dia do juízo final. E essas pessoas que se suicidaram não irão ressuscitar. Então, o Espiritismo, das religiões mais populares que existe, é a única que admite que existe salvação para todos os espíritos, inclusive para o suicida. Né? Com relação à questão da oração pelos suicidas, eu não sei te dizer, mas eu acredito que começou desde o início do Espiritismo, né? Lá no céu e inferno, digamos assim, a caridade que fala que a gente tem que ter com todos, né? Porque ali fala até com o meu que ele não é um criminoso às leis humanas, ele não matou ninguém, mas ele é criminoso às leis de Deus, né? Então, a única religião que eu conheço que aceita a oração pelos suicidas é o Espiritismo. Por isso que nós temos, eu digo assim, a gente tem que cuidar um pouco das palavras, né, hoje em dia, mas a gente tem essa misericórdia de Deus, vamos chamar assim, a gente tem esse conhecimento e poder ajudar a pessoa. Uma vez eu até sempre falo assim, vou falar rapidinho, quando a gente chegar no mundo espiritual, independente se a gente vai passar por alguma região não tão boa, a gente vai vir acordar lá no mundo espiritual, vai ver uma pessoa do nosso lado, assim. E aí a gente vai desconfiar que desencarnou, né? E aí aquela pessoa olhando pra gente, sorrindo ali, e aí quando a gente toma consciência, a gente pergunta, quem tu é? Eu não te conheço, mas eu te conheço. Mas aí a gente vai, mas eu não te conheço, de onde que tu é? Não, mas uma vez, né, tu e um grupo de pessoas oraram por mim, que estavam vários suicidas. Então agora eu venho aqui, porque não é que ele vai agradecer, né, porque a gratidão vai a Deus, a Jesus, benfeitores, mas é uma amizade sincera que vai para a eternidade. Que muitas vezes nós temos amizades superficiais e falsas dentro da casa espírita, né? Mas esses que a gente ajuda com o coração, com a alma, ou então na sessão mediúnica, esses são nossos amigos de verdade no mundo espiritual, né? Então eu acho que a oração pelos suicidas, ela tem toda uma abrangência assim, muito boa, né? E para nós, que bom, né, que a gente possa fazer isso sempre. O Kardec fala a respeito disso, tá? Ele diz que é uma das maiores caridades que nós podemos cometer com os suicidas é orar por eles. E ele frisa isso, porque quando chega um espírito para ele, e era de um general, ele diz assim, gostaria que tu fizesse... Ele nem tinha trabalhado ainda a questão das preces, o Kardec. Aí o general e o Kardec disse, faremos uma prece sim. Ele disse, você pode fazer uma oração por mim? Aí o Kardec faz. Logo depois que é feita a oração na grupo lá de Paris, ele diz assim, senti um grande alívio na alma. E senti aliviado. Aí o Kardec se interessa em estudar sobre o efeito da oração e da prece. É quando ele vai trabalhar, então, a eficácia da prece. E aí ele vai descrever, no final do Evangelho segundo o Espiritismo, um roteiro de orações onde ele inclui os suicidas. Ele vai ter prece para os suicidas, prece por aqueles que já morreram. Ele não está dando uma receita, mas ele está nos mostrando a eficácia da oração para determinados grupos, determinadas pessoas. Né? Só para ilustrar, lembrando a narrativa da Sueli Caldas Schubert, lá na obra em que ela conta a história da vida do Divaldo até os 22 anos, mais ou menos, que tem aquela narrativa do suicida, do trilho do trem, em que justamente no momento que Divaldo passa por aquela baixa
de frequência ali, onde ele acha que não vale a pena, tá meio deprimido, e aí ele ouve a voz atrás dele, justamente deste suicida, que conta toda a história, como aconteceu, porque Divaldo teria pego um recorte de jornal, anos atrás, de um suicida no trem, e teria feito diariamente preces. E aí aquele suicida, quando já recuperado, ele sentindo aquela necessidade do Divaldo receber um amparo, porque o fato de ser o Divaldo não quer dizer que não esteja sujeito às nuances do ser humano. Às vezes a pessoa pensa assim, mas é fulano não tem esse problema. Claro que tem, é um ser humano, está encarnado, sofre todas as vicissitudes e humores de qualquer um. E aí, Divaldo, quando está naquele momento de meia que depressão, aquele espírito se coloca, ele conta toda a história dos 5 anos que ele ficou revendo aquela tragédia, aquele ciclo fechado ali, ele pulando no trilho do trem, a dor. E aí depois ele começou assim, ouvir muito baixinho, uma espécie de cochicho, até que se tornou mais claro, já era uma voz. Daqui a pouco ele conseguia entender que era uma prece. E aí, quando ele finalmente conseguiu ser recuperado, ele veio a perguntar lá na espiritualidade quem era aquele que fazia aquelas preces, que fazia com que ele se sentisse tão aliviado cada vez que fazia prece. Então, para a gente tentar entender isso que o Hilário mesmo comentou, né? Não foi uma questão de, ele veio agradecer, não. Ele percebeu aquele ato de bondade e achou que por que não retribuir? Afinal, é um ser que está ali zelando não só por ele, mas por outros também que tiveram tomaram a mesma atitude errônea. Então, por que não vir dar uma palavra amiga? Interessante, né? A Ivone pegava o jornal e procurava nos obituários quem tinha se suicidado e orava por eles. Então já era, a partir dela própria, uma atitude de preces. E eu gostaria de contribuir esse trabalho que eu comentei para os suicídios na Casa Amor e Luz. Nós tínhamos um livro onde anotávamos todos os irmãos que ficávamos sabendo. E teve uma época que nós resolvemos adotar. A lista era tão grande que ficar dizendo o nome de todos ficava difícil. Então nós adotamos. E eu escolhi 10 pessoas para todos os dias orar por elas. E chegamos a ter depoimentos ao longo do tempo de, vamos supor, agradecimentos, né, pelo bem que as preces fizeram. É incrível porque eu ia comentar essa do jornal da Ivone, e como a gente está na energia, acabou falando, mas é verdade, é incrível, estava na biografia realmente dela. E ela pegava as orações, os obituários ali, e ficava lendo, orando por aquelas pessoas. E eram desconhecidos, né? Simplesmente eram pessoas anônimas, que passavam despercebidas. E pedi para o Elivelto desligar o som dele, está vindo um equinho daí, Elivelto, por favor. Então ali, voltando ao nosso tema, né? Eu vou instigar vocês, daí o que vocês vão pegar aqui. Era eu, pois, presidiário dessa cova ominosa de horror. Não habitava, porém, ali sozinho. Acompanhava-me uma coletividade, falange extensa de delinquentes como eu. Então, ainda me sentia cego, porque a gente sabe que ele então comete suicídio porque a cegueira estava lhe tomando, então, por um acesso de covardia, de uma não fé, porque é um ato sim, né? Ele então alveja o próprio têmpora, né, da sua cabeça. Pelo menos sugestionavam-me de que era, né, como tal, me conservava. Não obstante, minha cegueira só definiu em verdade pela inferioridade moral do espírito distanciado da luz. A mim, cego, não passaria, contudo despercebido o que se apresentava mal, feio, sinistro e imoral. Quer dizer que isso não passava despercebido dele, né?
a luz ele não conseguiu identificar, mas aquele sinistro ali, sim, obsceno, né? Pois conservavam meus olhos visão bastante para toda essa escória contemplar, agravando-se exato a minha desespero. Posso falar? Olha, tá? Uma das muitas que me chamou a atenção, aquela parte que fala: fartos da vida que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido pelos despenhadeiros à morte. A morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. O além-túmulo é a vida real e o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a terra o é em nações e raças. Então, eu misturei um pouco os textos aqui, porque eu fiz um estudo, né, ali, juntando algumas frases, e junto com esse aí, uma das coisas que eu queria falar também é a questão aquela, na página 18 ali, será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza, a organização astral, ou seja, ao perispírito, aos quais nele se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Que se arrefeçam, esfriem, né? Enfim, as mesmas afinidades, labor que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades de morosidade, impressionante para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. Essa questão da vitalidade, aí que a gente fala, né, que o nosso corpo é composto disso, quando a gente reencarna, e muitas ali naquela parte da caravana de Maria, que só aqueles que tiveram toda a vitalidade esvaída, por assim dizer, né, é que conseguem ser resgatados. Eu queria falar ali um trecho que eu li sobre o que acontece a desencarnação, a separação da alma do corpo. Fala qual é a página para que todos possam acompanhar também a leitura. Tá. Não, o que eu vou falar agora, ele está no Céu e no Inferno. O Céu e o Inferno do Allan Kardec, das obras dele, né? A separação da alma do corpo. A desencarnação não provoca, em geral, sofrimento ao espírito desencarnante. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados, vida e morte do corpo, se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Porém, quando há o suicídio, os laços se quebram, né? É bem diferente. A morte natural, os laços se desprendem pelo espírito do corpo, porém, o suicídio, eles se quebram, né? O rompimento, pela brutalidade do acontecimento, né? Então, a experiência que a gente tem, por exemplo, quem trabalha com mesa mediúnica, né? Quem vê esses relatos de suicidas, eles, como o próprio Camilo vai relatar, ele sentia todo o roer, né, da situação, a dor da situação, da própria decomposição é descrita, porque ele vai de encontro àquela lei, ele não vai ao encontro de uma lei, ele está
em desacordo com as leis divinas que lhe deu a vida. Então ele está em estado de abundância de fluido vital. E esse fluido vital permanece com ele, trazendo para ele os horrores, né? E inclusive ele sente os próprios órgãos do corpo, ele sente o seu próprio corpo, porque ele está ainda naquela vitalidade. Então, quando tu bem cita ali, né, Cláudia, essas caravanas, eles já vêm buscar aqueles que estão esvaídos disso, né? Já passaram o tempo suficiente daquele plano espiritual, daquela situação horrorosa, e agora eles já estão, digamos assim, aptos a irem para essas esferas, que não é uma esfera aonde tem que ter o fluido vital, né, especificamente. E aí tem que passar por esse atendimento. Mas é óbvio que isso está diante de uma lei natural, mas nós podemos auxiliar pelo processo da misericórdia, né? Orando para que se tenha alívio, porque não nos cabe julgar a ninguém, mas sim aliviar essas consciências. Sim, tanto que eles ficam por esse período lá, pelo período que deveriam estar encarnados, né? Vivendo aqui. Porém, tem uma nota no livro que diz ali: se por muito longo esse estágio exorbite das medidas ao caso, a reencarnação imediata será a terapêutica indicada, embora acerba e dolorosa, o que será preferível a muitos anos em tão desgraçada situação, assim se completando então o tempo que faltava ao término da existência cortada. Por isso nós vamos ter então as crianças que nascem, muitas, a gente nunca pode generalizar também, mas muitas crianças assim que nascem e morrem em tenridade, ou que morrem jovens. Não é que a juventude que morre jovem foi suicida, não. É que muitos suicidas acabam desencarnando por um curto período, 20 anos, 10 anos, 15 anos, um ano, dependendo daquele tempo que ele deveria permanecer, né? Por uma rebeldia consciencial, né? Vamos dizer assim. Me permite, Fabiano. Claro. Essa colocação da Cláudia, eu anotei aqui: todos nós, ao morrer, passaremos um tempo numa anticâmara, numa região cuja corresponderá aos estados mentais e vibratórios do recém-desencarnado, para ser suas forças desanimalizadas. Então, de certa forma, todos nós passaremos, inclusive o Divaldo comentou que a Ivone, a Sueli Caldas, ficou algumas horas, né, pelo merecimento dela e condições. Então, todos nós teremos que perder essa animalidade. Muitas obras falam, né, das angústias, das mágoas, dos ressentimentos que acumula, né, e nós carregamos e tem que ser limpo para depois ser atendido. E essa colocação que eu acho muito importante, quando a Cláudia comentou, é que muitos ficam o tempo que restava nessas regiões, mas não é sempre, né? Como o Fabiano diz, não é uma regra, né? Existem muitos casos, muitos atenuantes do que levou a pessoa ao suicídio, né? Seus merecimentos, enfim, né? Não podemos rotular, né? Porque existem várias situações que a própria espiritualidade é que vai saber analisar e providenciar os resgates, né? Permite uma observação também. Pontuei também este nota de rodapé porque ela é excelente, que traz de informação ali e abre espaço a questionamentos, né? E justamente essa que a Cláudia havia comentado e também a Janine agora, que é essa questão ali de que todos nós passamos, alguns por poucas horas, como foi o caso da Sueli, que a gente comentou, que de volta teria narrado. Tem aqueles que ficam muitos anos
e aqueles que não, que literalmente, como a Cláudia havia pontuado, que nem passam adiante, ou seja, dali mesmo, daquela zona escura, voltam à reencarnação. Então, que é interessante, porque muitas vezes a gente pode pensar assim, pô, então todo mundo vai passar pela zona umbralina e depois ascende as unidades espirituais, cidadelas, aquelas coisas. Isso não é uma verdade. Na verdade, alguns, principalmente essas questões de suicidas, poderão não alçar, não passar pela... Digamos assim, você tem pegar duas salas interligadas por um corredor escuro. Para sair saímos da sala da vida material, da vida física, para entrar na sala da espiritualidade. Só que se tem que cruzar, todo mundo vai cruzar pelo corredor. Alguns muito rapidamente, alguns vão ficar ali dias, meses, até anos, e outros vão ser içados a retornar, como até o Fabiano comentou, né? Acabam retornando por uma motivação. E aí eu trago também outro questionamento, que todos já devem conhecer aquela obra Perispírito e suas modelações, não lembro agora do autor, inclusive teve épocas de federações, assim, proibições ou não, porque havia algumas discordâncias com propriedade de perispírito, mas que a justificativa naquele livro desses fatos de quem retorna como suicida, retorna sem cruzar para a sala da espiritualidade, seria geralmente por uma reconstrução daquele perispírito. A lesão foi tão grande na estrutura perispiritual que necessita passar por aquele fluido todo do processo de geração durante a gravidez da mãe, toda aquela formação ali, aquele fluido amniótico todo lá, ele vai ajudar naquele processo de reconstrução da estrutura perispiritual. E aí ele fica encarnado, talvez dias, talvez meses, talvez poucos anos, e sai de novo. Mas foi suficiente para uma recomposição. Só para pautar isso sim, porque eu achei interessante, claro, que dá para fazer essa correlação, né? Nós entrando então numa segunda parte dessa segunda aula, né, que é o início do livro, ele então vai descrever para nós as legiões dos servos de Maria. Então, Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, vai ser então a grande mãe, né, a mãe da misericórdia, o coração compassivo, o arquétipo de mãe, assim, que nós temos. Então, com seu amor, diga-se de passagem que para alcançar o espírito da envergadura de Maria de Nazaré, o coração tem que estar tomado de compaixão. Senão tu não alcança essa vibração dela. Então, somente aqueles que têm o coração puros, sinceros, e não precisam ser evoluídos, mas sincero, no amor mais puro, porque o amor puro é o amor sincero, até mesmo para os brutos, desde que seja sincero. Por isso que quando tu clama, tu recebe. Então, ela tomada de compaixão, né, no mundo das alturas celestiais, tem as suas caravanas que vão passar por ali, e ele vai descrever, né, no seu estado de perturbação, ele consegue perceber. Ele ainda não é elevado, mas ele vai dizer, eu vou ler só um trechinho para nós, depois eu passo a palavra para vocês. Os lanceiros ostentavam escudo e lança, tinham tez bronzeada e trajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade, e chefiando as expedições, destacava-se varão respeitável, o qual trazia avental branco, insígnias de médico, a par da cruz já referida. Cobria a cabeça, porém, em vez de gorro característico, um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente por uma tradicional esmeralda, símbolo do Escalápios. Vou ler só mais um trechinho, tá bem? Entravam aqui e ali, pelo interior das cavernas habitadas. Imaginem, eles se abaixavam, caminhavam pelos corredores sem medo, de uma segurança, né? Uma segurança espiritual, de uma nobreza e de uma autoridade moral. Por isso eles entravam. Entravam aqui e ali, examinando seus ocupantes, curvavam-se, cheios de piedade, olhem bem, novamente, né? Compaixão. Eles estavam tomados dessa visão. Junto das tarjetas,
levantando aqui e acolá alguns desgraçados tombados sobre o excesso de sofrimento. Retiravam os que se apresentavam em condições de poderem ser socorridos, e colocavam-no em macas conduzidos por varões que seguiriam serviçais aprendizes. Então existia toda vamos dizer, uma hierarquia de trabalhadores ali, desde dos que faziam a frente, né, que tinham todo o cuidado, até aqueles outros que faziam as barreiras para poder manter um equilíbrio e também manter a distância para não haver violência. Mas, de certa forma, a própria autoridade neutralizava, né, a situação. Fabiano, interessante, falou de Maria de Nazaré, né? Humberto de Campos fala que quando Jesus deu esse título, digamos assim, vamos chamar assim, né, essa missão, Jesus só se ajoelhava para Deus. O único ser humano que Jesus se ajoelhou foi para sua mãe Maria, quando ele disse que era né, da vontade de meu Pai que tu seja a rainha da terra. Tá? Ele fala isso claro, tá? E a partir daquele momento, então, ela passou a ser a encarregada da misericórdia na terra. E o apóstolo João, né, foi o único apóstolo que não morreu assassinado, porque Jesus deu 3 missões para ele: o Evangelho, o Apocalipse e cuidar de Maria até o final da vida dela, porque Maria não experimentaria da morte também, que era da vontade de Deus, que ela não experimentava a morte através do sacrifício, né? Então, desde aquela época, Maria já era a encarregada da misericórdia, digamos assim, a mensageira da misericórdia de Deus na terra. O Divaldo, certa vez, quando esteve aqui em Porto Alegre, eu assisti essa matéria no Jornal do Almoço, e ele esteve justamente no momento que estava tendo algumas comemorações de Nossa Senhora Aparecida, foi bem no período. E ele foi questionado a respeito de uma aparição que tinha acontecido num vidro de um prédio, um desenho, depois as pessoas iam lá e tentavam limpar o vidro e não saía de um edifício gigantesco, e ele disse que era a aparição de Espírito da Legião de Maria. E que neste período eles fazem questão de aparecer isso, e nessas procissões todas no mundo inteiro, tem vários tipos, né, várias formas de leitura de Maria. Então nós temos aí Nossa Senhora Aparecida, nós temos Maria de Nazaré, Nossa Senhora das Graças, lá da Itália, aqui do Brasil, e assim se vai, mas são todas leituras que se faz de Nossa Senhora. E todas elas estão presentes em vibração, porque não importa para ela a forma como nós nos expressamos. O mais importante é como o nosso coração se expressa, né? A nossa fé se expressa. E geralmente nessas procissões que envolvem Maria, elas são muito fortes as vibrações que dão. Então não é à toa, nem lá, não é à toa, pessoal. E ela vem a ser a mãe da misericórdia, porque quem pode ter misericórdia de um suicida? Uma mãe. Porque diante de um criminoso para consigo, para com a sociedade, somente uma pessoa tem um grande coração sempre aberto: a mãe. A mãe é aquela que os mentores costumam trazer nas missas mediúnicas, por mais resistente que seja o espírito, ou doloroso que seja, é a mãe que vai ser trazida. Então, não podia ser diferente com Maria de Nazaré. E só para terminar, que a Nádia está aqui, a gente trabalhou junto muito tempo, né? Que agora a gente está afastado. Quantas vezes falou a entidade muito renitente, não adianta nem orar, aí quanto mais tu ora parece que o espírito faz mais furioso, aí de repente ele vê uma imagem, a mãe sai do lugar e ele começa a se acalmar, né? Então é muito interessante o que tu falou, assim, muitas vezes a única solução que a espiritualidade encontra, para aquele espírito se acalmar, é a presença da mãe. Todas essas religiosas do nosso plano, que são ligadas a Maria de Nazaré, essas congregações católicas, essas irmãs, todas acabam se unindo
e outros grupos marianos no mundo espiritual trabalham sobre as ordens dela, sobre o amparo de Maria na Terra. Então, esse é o grande hospital espiritual que ela realiza nas aldeias, para atender a todos. Tatiana, Homero, Ana Maria, Nádia, Maristene. Alguém mais gostaria de vocês comentar algum trecho para nós? Alguma... Fiquem à vontade, não se sintam pressionados, é só para ouvir também um pouquinho a voz de todo mundo, né? Senão vocês vão ouvir só a minha voz. Pode pegar um trecho, ele está tão bonito, né? Ele fala, né, de brancos leves, uma roupa. Imaginem a beleza espiritual desses seres, né? Só dizer o quanto a espiritualidade, né, é disciplinada. O quanto a espiritualidade tem a fortaleza da certeza da vida e do compromisso quando eles assumem. Eles se tornam uma fortaleza. Esses trabalhadores, esses lanceiros, e vê que são hindus que trabalham num vale tão difícil, de tanto sofrimento, pela evolução que os hindus também têm. Então, eles cooperam com muita firmeza, né, a esse resgate que existe no vale. Né? Então, que nem foi dito antes, né, não é todo suicida que vai para o vale de suicídio. Porque, como também disseste, muito passa pela justiça divina, é feita uma análise, o que levou aquele ser a apelar por uma saída tão drástica, né? Quando as forças vitais, os fluidos vitais estão ainda tão fortes, né? Que não são desligados ao natural e que são rasgados. E eles vivem no vale, numa monoideia, revivendo aquele momento do suicídio sempre. Mas eu fico encantada com o Camilo, que ele conseguiu e consegue depois ainda discorrer do sofrimento. Ele discorre do sofrimento assim, de uma forma que quando a gente está lendo, a gente está vendo e sentindo de tanta profundidade que existe, né? Então, quando a gente lê uma obra dessas, eu imagino o sofrimento da Ivone. Ver aquele vale, acompanhar tudo aquilo. Gente, na hora de dormir, o corpo está ali, mas o espírito sai, o espírito sofre, né? Então, o sofrimento dela em relação a esse livro se estendia também aqui no esforço de publicação, no esforço do medo, superando o medo, porque ela achava que podia ser uma mistificação dela, né? E uma época, né? Uma época que a mulher não tinha esses, ainda mais, inclusive, no próprio meio. Sim, não tinha voz, né? Imagina, na época, quem era. E as dificuldades, né, dela como financeiras, como uma pessoa que era lavadeira, vivia, precisava daqueles ganhos, e não foi poupada, né? Ela não foi poupada nesse sentido. Não foi poupada de forma alguma. Então, assim, a mediunidade dela de conseguir trazer
essas informações e para nossa riqueza de conhecimento, né, perceber que aqui, porque o Chico nos trouxe conhecimento em 44 do nosso lar, não é? Mas aqui no início, nesse primeiro capítulo, já é narrado, né, como a espiritualidade está organizada com vários lugares para vários entendimentos, falando sobre o fluido vital, o perispírito. Então, é um livro muito, muito forte para nós todos, né? Eu me sinto assim, com dificuldade de ler muitas vezes, porque ele realmente é muito forte. E isso tem que realmente trazer à tona mais conhecimento, divulgar mais, para as pessoas se conscientizarem que existe sim a vida após a morte, que a vida é a verdadeira. A vida, né, continua. Então, esse amor todo de Maria, né, é abençoado. A gente é abençoado, inclusive, aqui nesse plano, nesse período pesado, pelo amor dela, porque todos nós ela considera seus filhos, né? Porque nós realmente precisamos aprender mais e conhecer mais essas colônias espirituais, essas colônias, esses lugares de transição, né? Transição, para compreender realmente o mundo espiritual. E nós já estamos... Pode falar, Tia. A Ana falando assim, eu acho... Até estava pedindo permissão para a espiritualidade se deveria falar ou não. Quando eu trabalho em desdobramento, na mesa mediúnica, nesses atendimentos de busca, independente se são suicidas ou são irmãos já com formas até animalizadas, no início eu tinha a sensação que se um dia eu fosse fazer, que eu ia ter medo, que ia ser uma coisa apavorante de ver, né? Mas é muito interessante, Ana, porque há tanta segurança exatamente desses lanceiros, desses guardiões que nos acompanham ao longo da trajetória que eles me levam, vamos dizer assim, para depois resgatar esses irmãos e aí pelo choque anímico trazer ou o atendimento ou a comunicação, que é depoimento meu, da minha experiência. Eu me sinto tão ampla, tão gratificada por acolher aquela criaturinha amada que necessita tanto desse atendimento, da minha energia, do meu acolhimento, porque não é um ato só mediúnico de um espírito qualquer que se aproxima. Não, é um irmão que chora, que sofre. Então, se eu não tiver essa ternura de acolhê-lo como um filho junto ao meu corpo, com a minha mente, com o meu pensamento, não vai acontecer o choque anímico. Mas a sensibilidade da gente, ela é ponderada, ao menos a minha que eu sinto, ela é ponderada. Eu me emociono, mas dentro de limites. O médium não pode se deixar, né, se derreter todo, porque aí não executa a tarefa. E as regiões, no caso da mediunidade, nos é mostrado, ou ao menos eu visualizo, só o estritamente necessário desses depoimentos, né? E eles são exatamente assim: tocar em paredes viscosas, em lodo, caminhar, eu fico ofegante, cansada, né? Mas com a certeza daquele apoio espiritual para o atendimento, né? Então, a gente se emociona sim, mas existe uma força maior de mãe, vamos dizer assim, como diz o Fabiano, que é acolher.
né? É amar, independente de quem é quem e o que ele fez. Exatamente. Depois de vigorosa busca, né? Só um ele vai- pouquinho, Pode Fabiano, falar. só um minutinho, só completar da Janine, que realmente a experiência também no trabalho mediúnico de choque anímico, que o grupo de suicida faz, é o que a gente sente mesmo. A gente sente o espírito, a gente acolhe o espírito, a gente, né? Mas, quando a gente está mediunizada, é isso mesmo, como a Janine falou. Mas independente aliás, não estando mediunizado e lendo este livro, a gente sente muito, tremendo. Eu sinto muito essas dores dele, porque eu não estou mediunizada. Eu estou lendo no meu estado normal, físico, com minhas energias físicas. Mas é bem como a Janine disse. Bem assim. Obrigada. Então, ali na página 20, né, ele vai continuar descrevendo, depois de vigorosa busca, então eles fizeram todas as buscas desses lanceiros, a entranha, colunas, marchavam em retirada até o local em que se postava o comboio. Então havia um comboio, era uma verdadeira legião, né, gente? Era um comboio de trabalhadores e trabalhadores hábeis. Assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, só para citar, tá? Certa vez, lá uns 10 anos atrás, eu visitava um asilo com amigas, né, de centro espírita. Então, uma vez por mês nós íamos tomar chá com os idosos. A gente cada um fazia um prato e a gente ia para lá para conversar com eles e fazer um grande chá assim numa mesa, era muito gostoso. Depois o asilo acabou fechando, não foi. E aí uma dessas amigas que foi destacada para o grupo, ela dizia assim, depois, né? Ai, nossa, desculpa, mas eu tinha um cheiro muito forte de mijo e cocô. Aí eu desculpa, eu sou muito fraca. Aí eu disse bem assim, minha amiga, eu vou dizer uma coisa para ti. Quando a gente vai para um lugar onde tem pessoas doentes, elas cheiram a mijo. Elas cheiram a mijo. Então nós precisamos ter sempre em mente que o ambiente que nós vamos frequentar e olhar além daquilo que se apresenta. Ou que nós costumamos chamar de um mundo do fenômeno, um mundo fenomênico. Então tu ultrapassa o mundo fenomênico, que é a coisa, né, a roupa, as vestes, o xixi, e vai direto na pessoa. Qual é o teu objetivo? A pessoa. Então veja que estes espíritos, eles eram espíritos treinados, emocionalmente tomados de compaixão a ponto deles não, o fedor não interferir. Gente, nós estamos falando de um vale onde o cheiro era monstruosamente terrível, né? Então esses espíritos são espíritos amorosos, capazes de ultrapassar essas questões. Por isso é um chamado para nós, tá? Que a obra nos faz. Porque como a Janine fala, a Ana nos fala, essa experiência de mediunidade, a gente sente isso. Sabe? A gente sente o cheiro, a gente sente o peso, a dor. Então você tem que estar preparado. O trabalhador, o médium, ele precisa se autoanalisar, se auto-reconhecer e colocar o amor na frente. Então ele vai dizer, né, que depois de eles terem feito toda essa marcha, esse comboio, igualmente defendido por Lanceiro e Lu, silenciosamente cortava pelos becos e vielas, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. Em vão clamavam por socorro os que se sentiam preferidos, né? Alguns diziam que eu já posso ir, eu estou arrependido, mas não era o momento ainda. Porque estavam incapacitados de compreender que se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para migrarem para regiões menos hostis.
em vão suplicavam justiça e compaixão, ou se amotinavam, revoltados, exigindo que os deixasse também seguir como os demais. Então, o que a gente vê? Que somente a resignação profunda, a misericórdia interna profunda, o arrependimento não da boca, viu? Não da boca, mas o arrependimento do coração, porque não importa o que se faça, não importa. Para Deus, ele não olha o pecado, ele olha o espírito, porque o pecado, vamos dizer, na linguagem espírita, não existe pecado, obviamente, mas é uma simbologia que eu trago. Ele não olha o erro, ele olha o nosso arrependimento. Então, todo aquele que sinceramente arrependido, ele é arrependido. E Maria constantemente está implorando nas alturas celestiais a misericórdia para com esses seres, porque são atenuadas as leis de causa e efeito, que a lei de causa e efeito ela não tem moral, gente. Ela é uma lei, fez, toma retorno. Mas aí entra amor, justiça e caridade, que são espíritos misericordiosos para atenuar, porque eles cavocam, mas espera um momento, lá em tal época ele fez tal coisa, ele fez algo que não pode ser útil nesse momento, porque eles começam a catar no espírito, porque nem todos somos maus 24 horas por dia. Fabiano, tanto que que tem uma parte ali, eu acho que agora eu não anotei a página dessa última aqui, mas é ali no final do livro. Diz assim: de outro modo, tal seja a feição do seu caráter, tais os méritos e grau de responsabilidades gerais, tal será o agravo da situação, tal a situação dos padecimentos a experimentar, pois desses casos não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Então, tem esse por um lado e também tem os atenuantes. Então, depende de também como tu viveu a tua vida e como tu viveu moralmente a tua vida, né? Então, tem essa parte que tu falou e também tem essa outra também. Claro. O espírito, o Raul Teixeira, que é um palestrante espírita, né, que agora ele está afastado um pouco, certo dia alguém questionou ele numa fila de autógrafo, uma moça perguntou se ela gostaria de saber como o pai estava, né? E aí ele disse: olha, minha filha, como eu posso saber? Ela disse assim: como era a vida dele? Então, a morte, meus amigos, ela é um fenômeno. O outro lado é um reflexo do agora. Ninguém que vive uma vida de limão vai passar no mundo espiritual por uma vida de laranja, de maçã. Então, ela é um reflexo disso. Então, esse convite do agora é um reflexo para nós amanhã do outro lado. Então, a gente mais ou menos pode ter uma ideia nesse sentido. Como a gente está conduzindo a nossa existência? Esses seres que estavam ali, eles estavam gritando, revoltados, porque eles achavam que na Terra, talvez, é uma suposição, que gritando e revoltados eles conseguiam as coisas. Só que ali não é assim que funciona. No mundo espiritual não existe privilégios, existe um direito reservado. E este direito ele é reservado para todos aqueles que buscaram, independente das suas condições materiais, porque ele não entra essas loucuras humanas de cada um. Então não adianta a revolta, achar que pode brigar, comprar, ele simplesmente não. E é o que ele observou ali, né? Como tu bem pontuou, né? As máquinas transportavam cuidadosamente, eram guardadas pelos cordões de isolamento. Então, eles levavam esses seres, essas pessoas, para serem atendidas, porque elas já estavam prontas. O que é o pronto ali?
palavras dos Espíritos. Dóceis as palavras dos Espíritos. Para ouvir, isso é importante, tá? Eles estavam preparados para escutar. Escutar na alma, gente. Não é escutar com o ouvido. Eles já estavam aptos a escutar na alma. Porque daí eles aceitariam uma explicação. Pode falar. Também uma coisa assim que eu já li em alguns livros que me chamou bastante atenção, não é só o escutar, mas é o abrir o seu coração para um auxílio, né? Para uma renovação, né? Seria abrir o coração, né? Tem uma parte aqui, Fabiano, do livro que me chamou muita atenção com relação a isso. Na página 21, lá embaixo. Assim sendo, habilite-se também, desenvolvendo os dons psíquicos que herdou da sua divina origem. Impulsione o pensamento, vontade, ação, coração, por meio das vias autopenduradas da espiritualidade superior, e atingirá as esferas astrais que circundam a Terra. Então, tudo é pensamento é vida, criamos. E várias vezes no livro aqui, ele levanta essa questão do pensamento, né? O teu pensamento, o teu sentimento, e aí a gente sempre entra com aquilo que a gente aprende nas nossas casas espíritas, né? O autoconhecer, o auto se descobrir, né? Conhece-te a ti mesmo, conhecer-se a si mesmo, os pensamentos são meus, não são meus. Ah, por que eu me acordei assim, estou com esses pensamentos? Sou eu que trouxe esses pensamentos? De onde vêm esses pensamentos, né? Meditar, orar, vigiar, sentir que não estamos sós, graças à divina luz misericordiosa de Deus, de Jesus, e todos os amigos espirituais estamos sempre muito bem influenciados, mas tudo depende de nós mesmos, né? E eu gostaria de escutar de vocês esta última frase do Camilo. O que vocês interpretariam aqui para nós, para quem nos escuta de casa também, para todos nós que estamos aqui? E assim ficavam quanto tempo? Porque toda a caravana foi embora, né? E aí então eles ficaram ali. E aí ele ficou vislumbrando aquela caravana de luz indo embora com os trabalhadores, e assim ficavam quanto tempo. Olha a questão do tempo. O tempo parece uma sensação eterna, e é a eternidade. Por isso o inferno ele tem essa conotação de eternamente tu estarás lá. Porque é essa sensação que se tem, tá bem? Ó Deus piedoso, quanto tempo, ele diz. Até que as suas inimagináveis condições de suicídio de mortos vivos, lhes permitissem também a transferência para localidades menos trágicas. Ele nem está falando de um lugar sublime, que fosse pelo menos trágico possível. Então, a questão do tempo, né? O que vocês podem colocar aí nessas finaleiras do nosso estudo? Essa questão do tempo, dessa eternidade, da dor como um suplício que não fala, que não passa. Eu acho que é uma das coisas que mais me deixou, assim, compadecida, digamos, com aquele sentimento de tentar evitar que as pessoas passem por isso, né? Sim. Que eu acho que é fazendo isso que a gente está fazendo e tantas outras coisas. Porque se as pessoas soubessem esse sofrimento do Camilo, talvez elas repensassem na forma de resolver as dores que elas têm, que levam elas a cometerem esse ato, né? Então, esse tempo é uma coisa que eu fiquei me perguntando, né? Mas quanto tempo a pessoa vai ficar ali sentindo isso, sofrendo isso? E aí dá para ver que o Camilo, ele tem esses momentos que ele roga por Deus e aí ele já se revolta, né? E os outros espíritos também. Então, acho que ele fala uma hora também que nem tu colocou no grupo, que não se consegue, não se tem a prece, né?
não se consegue ter bons pensamentos. Ele fala em algum momento do capítulo, né? Que é tanta energia negativa que não se consegue ter um pensamento bom, então dá a impressão que tu não vai sair daquilo ali nunca, né? Que tu não consegue puxar essa energia positiva para ti, né? É uma coisa que me chamou bastante atenção, quer dizer, quanto tempo ele vai ficar ali sem ao menos conseguir fazer uma prece, né? Uma coisa bem triste, né? É que o tempo também não deixa de ser educação, né? Porque eu faria um vínculo com uma cena da obra do André Luiz, quando ele acompanha o orientador no portão, onde tem uma mulher que pede para entrar no nosso lar, e ali naquele momento o orientador diz, não tem condições, e o André Luiz ficou, né, abismado, mas e cadê a caridade? E aí ele mandou o André Luiz firmar o pensamento e ver os pontos negros que aquela mulher tinha e que o tempo dela ainda não tinha chego de ter humildade e amor capaz de até mesmo se perdoar e ter condições de ser atendida. E aí ele fez uma colocação: eu tenho a responsabilidade diante do nosso lar, né, de ter ordem. Se recebeste essa senhora antes do tempo, ela perturbaria os outros e a instituição. Então, esses suicidas é a mesma coisa. Existe o tempo para eles para que o plantio frutifique para valer, né? E às vezes o ficar ali é mais educativo, mesmo que a gente ache que é terrível, mas ainda é mais educativo do que ser resgatado no tempo errado e ele não conseguir entender e se sensibilizar para não voltar a cometer o mesmo erro, porque a tendência é voltar a cometer. Então, o tempo, ele é educativo para todos nós. Por isso, permanecer no corpo, né? O tempo do corpo. Tu traz essa tua reflexão e faz e abre esse leque, né, de nós pensarmos. Da mesma forma, temos o tempo que precisamos permanecer no corpo. Sair dele é simplesmente quebrar esse momento de entender, né, o objetivo da nossa existência, que é uma passagem. Nesse sentido... desculpa, pode falar. Não, eu só ia fazer uma pergunta, né? O tempo também poderia significar uma depuração, né? Porque a gente sabe que aquelas chagas, elas precisam ser trabalhadas, né? E estando ali, os seres também estão depurando aquela densidade, né? Que eles carregam, vamos dizer assim. Então, o tempo talvez fosse também, teria esse significado de depuração. O tempo não seria... Nós temos um plano reencarnatório de reencarnar. E nós temos também uma quantidade de fluido vital que a gente traz, né, para viver um certo período na Terra. Então, isso já está programado. E se nós interromper esse período antes do tempo, por isso que eles ficam, tipo assim, eles perdem o corpo, mas eles continuam vivendo, tipo, mortos-vivos. Então, eles vão reviver todo aquele período que deveriam estar no corpo, que já foi programado para eles. E por isso que eles sentem a fome, a sede, o frio. É horrível, deve ser muito horrível isso. Eles pensam, a sensação deve ser muito ruim, porque eles se livrar do sofrimento e acaba entrando num sofrimento maior ainda. Fabiano? Pode falar, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, já que a gente está falando no tempo. O suicida, ele, quando encarna, ele traz esse destino com ele de um dia se suicidar, ou o tempo ele vai se afastando de Deus, vai cometendo algo negativo, não é?
como é que se diz, vai acumulando aquelas trevarestas nele e ele leva ele ao suicídio. Você sabe que tem um poema divino, da Maria Dolores, pelas mãos do Chico. Ela é fantástica, né? E o poema se chama-se Coração de Mãe. Então ela descreve, através de forma poética, o suicídio de Judas. E lá no plano espiritual, então, ela desce aos vales infernais da consciência e vai dialogar com ele. E ele estranha, porque ela é uma fada, uma deusa, algo assim, na boca de Maria Dolores. E aí, em determinado momento, Hilário, lá no finalzinho já do poema, ela fala assim: oi, quem é vós que me ultrajas assim? Né? Aí ela diz assim: sou pobre mulher, como quem reveste a luz. Vim buscar-te, dar-te-ei outra mãe. Esquece por um pouco este tormento, ela vai dizer. Vem comigo no meu remanso abrigo. Esquece pouco a pouco este ânimo violento, porque tu irás voltar ao corpo físico. Então ela proporciona ao Judas uma nova existência. Quando o espírito ele reencarna e é um suicida, é óbvio que ele traz os seus comprometimentos. Mas em cima de qualquer comprometimento desse, é todo um ato de amor para um novo recomeço. E aí está a grandeza do Espiritismo, né? De não haver essa eternidade de um juízo, né? Há uma sentença, mas também há a soltura, porque todos nós, por mais presos que possamos estar, nós temos o direito à nossa liberdade. E aí, claro que todo suicídio traz, não precisa ser suicídio, mas todos nós temos algum cometimento errado na vida passada, trazemos os nossos comprometimentos, sim. Mas vamos ter a nova oportunidade de ter de novo um ventre abençoado. Uma mãe lá um bendito ventre que vai abraçar esses espíritos. Como Bezerra de Menezes procurava as mães nordestinas para poder albergar aqueles espíritos que outras mães não queriam. Não se sentiam preparados. E ele batia todas as portas, e onde encontrar as lavadeiras no vestido. Então, era o coração sublime, o próprio coração sublime de mãe. Não sei se trouxe a colocação que o senhor queria ouvir, né? Mas nos finais do nosso estudo, do nosso trabalho, nós costumamos fazer uma oração a todos os suicidas. Gostaríamos então de deixar em aberto, né, daqui a pouquinho mais, ainda temos alguns minutos, os 5 minutos finais, para alguém de vocês, né, se prontificar de coração, rogar a nossa Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, nosso modelo de guia, para que este nosso grupo aqui saia um remédio, um alívio, um respirar mesmo. Fiquem à vontade, tá bem? Eu posso fazer. Posso agora? Pode sim, pode. Então, neste momento, vamos unir nossos corações, trazendo esse carinho, esse amor, esse respeito, e entregando a nossa Mãe Maria com tudo aquilo que temos de melhor, unido com todas as forças da natureza que possam auxiliar a todos esses irmãos tão necessitados. Que aqui seja tudo bem trabalhado, purificado e encaminhado a
todos os ceareiros que poderão levar esse lenitivo a cada coração necessitado, a cada irmãozinho, e por algoz, fato da sua existência, tomou uma atitude tão triste que eles possam receber. Como uma pétala de rosa, essas energias de renovação, de paz, de equilíbrio, sendo direcionadas pelas caravanas de Maria. Mãe Maria, entregamos a Ti essa porção de amor, essa porção de luz, essa porção de carinho, para que todos eles possam receber um pouquinho de paz, um pouquinho de luz, e que esse pouquinho possa produzir muitos frutos. Que a Tua bênção esteja com todos, e gratidão por tudo. Que assim seja.